Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, hoje espero que o papo aqui seja muito esclarecedor para vocês, porque é um tema que está muito em voga. Estou aqui com o Dr. José Renato Duarte. Prazer, Luca. Nossa, o prazer é todo meu. É um prazer mesmo estar aqui e poder, como você disse, esclarecer um pouco mais sobre essa importante doença, né, o glaucoma. O doutor, para quem não sabe, ele é oftalmologista com a subespecialidade em glaucoma. Exatamente. Né? Eu tenho escutado muito falar de glaucoma, não sei se é porque hoje em dia as pessoas detectam com mais facilidade a doença, mas eu tenho escutado falar muito. Aumentou isso ou sempre foi assim? Eu imagino que o fato de você estar ouvindo com grande frequência sobre o glaucoma é porque isso se deve à prevalência da doença, né? Se a gente pegar os dados sobre glaucoma, ela é hoje a segunda maior causa de cegueira irreversível no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Calcula-se que aproximadamente 1% da nossa população tem essa doença. Né? É muito. É bastante. Aproximadamente... 2 milhões. Exatamente. Aproximadamente 2 milhões de pessoas que hoje convivem com essa doença e que, o que é pior, não tem noção de que estão com ela. Acho que o grande problema do glaucoma é a pobreza de sinais e de sintomas. Então, as pessoas portadoras, as pessoas que estão com glaucoma, elas não têm consciência, muitas vezes, de que a doença está ali presente. Elas acham que a vista está enxergando um pouco mal, está com algum probleminha, mas não tem noção que é glaucoma. É que, na verdade, o glaucoma, quando no começo, e por muitos anos, a visão é boa. Você tem uma visão quase normal. Você não tem dor. E a doença se caracteriza, vou aqui falando já, por ser uma lesão do nervo óptico. Do nervo óptico. E o que a gente tem de teoria sobre essa lesão é que você pode ter uma pressão de olho alta, uma pressão intraocular elevada, que danifica o nervo. E uma outra teoria acredita que a perfusão sanguínea na região do nervo óptico é deficiente, é deficitária. Mas o fato é que esse processo começa na pessoa que tem a doença e ela, de início, enxerga bem. Ela não tem dor, como eu disse. Então, ela desempenha suas atividades cotidianas na mais absoluta normalidade. Então, uma das, digamos assim, causas de glaucoma ser tão causadora assim de cegueira é essa característica sorrateira, silenciosa que ela tem. Silenciosa, né? Aí, quando a pessoa percebe, já perdeu uma parte da visão, Exato. Isso? O periférico lá que você chama. Exato. Ela vai ter a tomada de consciência no estágio muito tardio da doença. Porque, então, ela vai causando... Os primeiros sintomas já tardios são a perda, como você disse, Luca, da visão periférica. E ela demora a ser percebida. Quando ela está aqui muito restrito no campo central, as pessoas têm dificuldade com o carro, esbarram nos móveis dentro de casa, não estão nem entendendo muito bem o que está acontecendo, e aí sim vai procurar ajuda. É nesse momento que você faz um diagnóstico mais tardio. Acredito eu também que uma das dificuldades para esse diagnóstico é dentro da própria classe médica, porque muitas vezes você tem oportunidades de diagnóstico, as pessoas nos procuram no consultório oftalmológico para uma óculos, para uma rotina de óculos, para um olho que está ressecado e está com desconforto. Esse tipo de situação é uma oportunidade que o oftalmologista tem de fazer o diagnóstico. E não é tão difícil fazer o diagnóstico de glaucoma para um médico oftalmologista. É medir a pressão, é um método, é um exame, eu diria, indolor, rápido, sem custos, em que é medido no consultório a pressão intraocular e é visto o fundo de olho, onde a gente tem a possibilidade de ver o nervo óptico. Então, essa característica de você aproveitar a oportunidade de consultório para você fazer esse diagnóstico também não pode ser perdida. Muitas vezes, no dia a dia, no cotidiano, acaba muitas vezes ocorrendo de queixa-conduta. Óculos, está aqui seu óculos. Olho seco, está aqui seu colírio lubrificante. Isso não é correto. O correto é que seja um momento em que você, além da queixa, além da rotina, você aproveite esse momento para fazer esses exames básicos. Então, a característica silenciosa da doença
e essa dinâmica, muitas vezes, dos consultórios. Tá, porque, por exemplo, eu vou no oftalmologista normal. Ele mede a minha pressão, viu que tem algum probleminha, o correto seria ele já me enviar para um subespecialista ou já ele mesmo pode tratar? Veja bem, Luca, essa questão ela é tranquila. Há colegas que se sentem confortáveis em fazer o acompanhamento e tratamento, e tem excelentes médicos oftalmologistas gerais que são muito capazes para fazer esse tipo de acompanhamento, e já há colegas que preferem e que esse paciente, principalmente os mais graves, sejam seguidos pelos especialistas em glaucoma, que têm um conhecimento, uma tecnologia muitas vezes maior, para que você possa fazer com mais precisão esse acompanhamento e com mais correção o tratamento dessas pessoas. Porque a tendência, você falou, é a subespecialidade. Sim, hoje o conhecimento tem aumentado muito dentro da medicina. Antigamente, médico era médico de grávida, médico de crianças, e o conhecimento é muito vasto. É muito difícil que uma pessoa domine todas as áreas do conhecimento médico. Na oftalmologia não é diferente. Então, a maneira encontrada foi essa de você não perder a visão geral, não perder a visão de que o paciente é um indivíduo, que ele tem sentimentos, que ele tem medos, que ele tem situações complexas, mas dar um tratamento mais especializado sem esquecer o paciente como um todo, né? Com certeza. Essa humanização da medicina é uma coisa que também está se falando muito, né? Ela é imprescindível, Luca. Eu diria que não tem como você trabalhar sem você ter um sentimento humano. Não é só uma questão de criar uma empatia ou de criar um vínculo, uma segurança com aquele indivíduo, com aquele paciente. Mas a medicina praticada com humanização, ela também gera mais qualidade. Você consegue criar um ambiente seguro e de confiança para que o paciente possa te relatar as suas preocupações, ser sincero em relação ao uso ou não uso do colírio, em você ver se está havendo um compliance, né, uma aderência ao tratamento. Você explicar a importância do glaucoma, explicar como se dá o seu tratamento, saber entender, às vezes, a condição social daquele paciente. O colírio não é barato, pessoal. O colírio é caro. Um colírio custa, em média, R$100, R$150. Às vezes são 2 colírios, 3 colírios. E aquele paciente, às vezes, mais simples, você tem que orientar uma medicação de alto custo. O pessoal desce a lenha no SUS. Eu elogio muito o SUS em Rio Preto. Tem seus problemas, tem muito a melhorar, mas tem uma distribuição de medicação de alto custo e os colírios do glaucoma estão incluídos nessa medicação de alto custo. Que beleza! Então, essa percepção quanto à situação social do paciente. Eu falo que, graças a Deus, eu atendo as mais variadas classes sociais. E isso é muito rico para mim, porque me permite conviver diariamente com todas essas realidades. Então, no caso das pessoas com uma situação social mais difícil, existe, sim, distribuição de colírio de alto custo. O SUS nós temos um programa de residência médica reconhecida pelo Ministério da Educação no Hospital de Olhos Redentora, que é um espetáculo. Onde você tem a oportunidade de oferecer as mesmas cirurgias praticadas no convênio, as mesmas cirurgias praticadas por pacientes particulares no Sistema Único de Saúde, e eu não tenho tido nenhuma dificuldade em indicar essas cirurgias e realizá-las dentro do complexo do HO Redentora. Falando um pouco sobre o tratamento, então, esse vínculo, essa situação humanizada que falamos, ela cria esse diagnóstico das diferentes situações de cada paciente. E até mesmo um paciente que tem uma situação, que é talvez a maioria dos nossos pacientes de classe média, média alta, que não querem usar o colírio, que tem intolerância ao colírio, que o colírio causa, alguns deles, olhos vermelhos, olheira, crescimento de cílio, e as mulheres gostam dessa situação, mas tem situações de desconforto e você tem que oferecer ali naquele momento alternativas ao paciente. Você não pode deixar de tratar. A pressão intraocular, como eu disse, é o principal fator de risco e o único fator tratável no glaucoma. Então, tudo bem, podemos aqui conversar sobre não usar colírio, mas qual é a alternativa a isso? Aí você tem terapêuticas alternativas para você livrar aquele paciente da medicação.
um caso grave, um caso que você tem 4, 5 colírios, você tem muitas vezes que fazer uma cirurgia clássica. Mas a cirurgia não é toda vez que ela é indicada? Não, ótima pergunta, Luca. Não é toda vez. Eu diria que existe uma sequência lógica de tratamento. Você vai do tratamento mais simples para o mais complexo, onde você assume alguns riscos. Então, o tratamento mais simples é usar colírio. Você explica a importância, verifica se está havendo aderência, como eu disse, vê as dificuldades de cada um, se é econômica, se é de tolerância ao colírio, se é de esquecimento, se é uma pessoa idosa, convoca a família, traz o familiar, traz o responsável. Então, está dando certo o tratamento de colírio, é factível comprar, usa com regularidade, está indo bem, é estável a pressão, controlada, a doença está controlada. Então, por que mudar? Não, continua-se com colírio. Agora, como eu disse, quando você não tem uma boa relação com essa medicação, seja por 2 aspectos. Primeiro, não funciona. Você pinga um colírio 2, 3 e continua a pressão desgraçadamente alta. Aí você precisa agir. E a ação não pode ser demorada, você tem que ter senso de urgência. Então, não controla com medicação, precisa controlar de outra forma. Aí, para cada caso, você tem uma terapêutica. Eu vou tentar ser didático e conciso aqui. O mais simples que vem na sequência ao colírio é laser. O SLT. Quer dizer que antes da cirurgia ainda tem o laser como opção. Muito bom. Trabeculoplastia a laser, né? Não seletiva, o SLT. Ele promove uma ação que vai no ângulo do olho, entre córnea e íris, que é onde o líquido interno vai drenado. Vou fazer uma breve digressão. O olho tem a produção de um líquido interno, que é o humor aquoso, pelo corpo ciliar, e esse líquido ele é drenado pelo ângulo. É o equilíbrio disso que dá a pressão do olho. E o paciente com glaucoma tem muita dificuldade na drenagem. O problema é a saída. Então, o laser age justamente aí, na saída do líquido interno, na drenagem do humor aquoso. Ele vai no trabeculado que ocupa esse ângulo. A ação do laser é aumentar a permeabilidade, a passagem desse humor aquoso. Vai ocorrer de 30 a 40 dias após a aplicação, e isso tende a durar de 5, 6 anos, varia conforme o caso. São 5, 6 anos sem usar colírio. Agora, é para todo mundo? De novo, não. Ele é para quem tem ângulo aberto. Existem pessoas que têm ângulo fechado, não vai dar certo, não tem como aplicar. É para casos não tão graves e casos iniciais de glaucoma, em que você usa não muitas drogas, 1, 2 colírios, e aí você consegue ter um bom resultado de eficácia e satisfação do paciente. A cirurgia, então, é o último recurso. E aí você tem as cirurgias. A microcirurgia também é algo mais recente na história do glaucoma. Menos invasiva. As chamadas MIGs, cirurgias microinvasivas para glaucoma. São algumas que existem hoje à disposição dos pacientes. Eu diria que, na realidade, aqui são 3. O iStent, o GAT e o Zen. O Zen está chegando agora, eu acho que não há nenhum caso feito ainda aqui em Rio Preto, ou 1 ou 2 realizados, estão para ser feitos ainda. O iStent é mais antigo um pouco, é um dispositivo... Como do coração. O nome é igual, né? Mas é o iStent, não só o stent. Mas é diferente, ele é um plug. Na verdade, são 2 plugs que vêm num injetor, numa caneta, é uma incisão de 2,4 milímetros na córnea, e ele vai colocar nesse ângulo 2 dispositivos mínimos, 1/3 de 1 milímetro. 1/3 de 1 milímetro, feito de titânio. Você pode fazer ressonância magnética, ele não vai dar problema, ele não tem rejeição, e colocado na posição correta do trabeculado do ângulo, ele vai acelerar a saída do humor aquoso e abaixar a pressão. De novo, não são para todos os casos, são indicações até semelhantes ao laser. São casos em que você tem um paciente de inicial moderado que usa 1 ou 2 colírios. E ele é muito bem-vindo em casos que você vai fazer a cirurgia da catarata, você já aproveita a anestesia, já aproveita a mesma incisão, já tira a catarata, já põe a lente, já põe esse plugzinho, esses 2 dispositivos, o iStent, e você consegue, em um tempo adicional de 5, 6 minutos, trazer uma melhor redução da pressão intraocular no pós-operatório do paciente.
E, Lucas, você perguntou da cirurgia, eu imagino que você tenha perguntado da cirurgia tradicional. Ela existe e ela tem seu papel dentro da terapêutica do glaucoma. Ela existe, ela pode ser ir direto para ela quando você recebe um paciente que não está controlando com 3, 4 colírios, e seja um caso moderado a grave, então você não precisa passar pelo laser e nem pelo assistente. Você tem que ir direto para ela, porque é ela que vai abaixar o suficiente e o necessário para aquele caso, né? A cirurgia tradicional, ela abaixa mais do que a cirurgia, microcirurgia e o laser. E ela tem um resultado de longo prazo melhor ainda. Claro, com riscos maiores. Mas quando você está diante de uma pressão incontrolável, alta, ameaçadora à visão, a cirurgia se impõe como tratamento necessário. E aí tem variações, não vou ficar entrando em muito detalhe aqui, mas a clássica, a trabeculectomia. E para casos em que a trabeculectomia falha, você tem a cirurgia de implante de válvula para redução da pressão intraocular. É um tubo de silicone colocado na parede externa do olho e parte dele vai lá na câmara anterior trazer esse líquido para esse espaço subconjuntival. Então, a gama de tratamentos é grande, é imensa. Por isso que tem que ter a subespecialidade, Exato. Porque você vai indicar exatamente qual o melhor tratamento para aquele paciente. Exato. E o objetivo é um só, manter a visão. E a gente mantém a visão controlando a pressão. A pressão controlada, ela evita o dano progressivo ao nervo óptico. E esse dano, não sei se já comentamos, mas ele é irreversível. Então, é importante você fazer o diagnóstico precoce. É importante ir no médico, no oftalmologista sempre e medir a pressão. Exato. Eu acho que esses programas como o seu, Lucas, são fundamentais para levar informação. E a informação é uma arma preciosa na mão do paciente. É verdade. Porque ele, sabendo dos riscos, e aqui seria interessante a gente falar que existe um grupo de risco para glaucoma. Glaucoma pode dar em qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer etnia, homens e mulheres. Mas existe um grupo onde ele é mais frequente. E glaucoma é mais comum, vamos lá, em pessoas com mais de 40 anos. Eu atendo crianças que têm glaucoma? Sim, raro, muito raro. Mas o glaucoma se torna infinitamente mais comum após os 40 anos e quanto mais idade, maior a probabilidade da chegada do glaucoma. A idade é horror. Minha coluna que o diga, viu, Lucas? Falando ainda desse grupo de risco, os afrodescendentes têm mais glaucoma, mais prevalente nesse grupo, mais grave nesse grupo. O branco tem muito, mas o negro tem mais e costuma ser mais grave. Né? Porque o negro é a raça forte. Sim, mas isso é natural. Existem doenças mais comuns, mais frequentes, em brancos. DMRI, degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença de retina, é a primeira causa de cegueira, glaucoma é a segunda, DMRI predomina em brancos. E o glaucoma é mais frequente em afrodescendentes. É importante, então, saber que 40 anos, afrodescendentes, diabéticos, hipertensos e míopes têm mais chance de ter glaucoma. E míopes também, né? E eu diria que talvez... quando você opera o míope, você põe uma lente, você faz o glaucoma, põe uma lente também, não? Existe isso? Sim, existe a cirurgia para correção da miopia. Ela é feita em 2 grandes grupos. Você pode pegar jovens que passaram dos seus 21 anos e têm estabilidade do grau, e tem uma topografia corneana favorável... Mas o glaucoma você não... Então, essa cirurgia refrativa para a miopia, ela é interessante. Ela vai tirar o grau aplicando um laser sobre a córnea e corrigindo o grau desse indivíduo. Pacientes com glaucoma, nós não indicamos a realização dessa cirurgia. E por quê? Como a cirurgia da miopia trabalha a córnea com laser, a córnea original ela fica mais fina. Quando nós vamos medir a pressão intraocular, eu encosto o aparelho justamente na córnea para medir a pressão. E essa medida fica muito prejudicada. Você vai ter uma medida de uma pressão, nós vamos chegar a um número, mas esse número não é mais real, não é mais confiável. Então, você deixa de saber a pressão real e verdadeira do paciente. Então, se o paciente não tem glaucoma, ok, vai ser feliz, vai operar, vai tirar o óculos. Mas se você sabidamente tem,
a Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela, vamos dizer assim, ela proíbe, ela contraindica, acho que fica melhor assim dizendo, que o médico oftalmologista realize essa cirurgia nesse paciente, por conta dessa dificuldade de medir a pressão intraocular. Tá? Mas eu ia dizendo, existe... Você vê, isso é uma informação que as pessoas não têm. Eu te perguntei isso, porque outro dia eu estava numa roda de amigos, e uma pessoa falou assim, eu vou fazer a cirurgia de glaucoma, já vou pôr a lente e não vou precisar mais usar óculos. Eu falei, mas você vai fazer uma cirurgia de glaucoma para não usar mais óculos, coisa esquisita. É que assim, existe uma situação, e aí sim, você tem uma oportunidade de corrigir o grau, que é diametralmente oposta a essa. Então, a gente falou da cirurgia refrativa, a cirurgia mais realizada no mundo para tirar o óculos, geralmente procurada por jovens de 20 e poucos anos, que vão tirar o grau. Agora, imagine uma outra situação, aí sim pode ser possível o que você está dizendo. Imagine que essa pessoa tem catarata. Aí já estamos falando de uma outra faixa etária. Alguém de 60 anos ou mais, que tem uma opacidade no cristalino, e chamamos disso de catarata, está prejudicando a visão dela. E aí, quando você vai fazer a cirurgia desse paciente, a técnica é completamente diferente da que foi falado ali, da cirurgia laser para a cirurgia refrativa da miopia. Você vai tirar essa catarata, vai aspirar, na verdade, através da cirurgia de facoemulsificação, vai ficar um vazio onde estava essa lente natural cristalino, e ali você coloca uma lente intraocular, que ela pode sim ser multifocal e corrigir o grau de longe, perto, meia distância. E se esse paciente, tiver glaucoma e tiver indicação de cirurgia antiglaucomatosa, pode-se aproveitar o mesmo ato. E aí sim, pode ser uma realidade, sim, você operar as duas coisas. Faltou só comentar, Luca, do grupo de risco, história de família. Então, quando eu tenho um parente meu de primeiro grau, que é o papai, a mamãe ou algum irmão, você tem um risco 10 vezes maior de ter glaucoma. Então, pessoal, quem tiver quarentão, nunca mediu pressão, meça. Quem for afrodescendente, dá uma passada no seu oftalmo e conta que você quer dar uma olhada na pressão. Diabéticos, hipertensos e principalmente, gente, quem tem o pai, a mãe, o irmão com glaucoma, que esse exemplo não passe em vão, né? Que ele sirva de exemplo a todos os descendentes para fazer a prevenção. E não, como eu disse, não é difícil, viu, Luca? É ir no consultório para fazer uma medida de pressão indolor, rápido, você mede a pressão e vê o nervo óptico. Existe toda uma tecnologia de diagnóstico, sim, existe. Mas esse exame básico dá para direcionar bem se você é um suspeito ou não. E aí sim, se tiver uma pressão alta, um nervo suspeito, a gente pode ir em cima. E aí sim, com toda a tecnologia, para poder dar um diagnóstico de certeza quanto ao glaucoma. Você vai fazer um estudo pormenorizado do nervo, uma análise clínica, uma análise direta, e vai fazer a tomografia de coerência óptica, ou OCT, que é uma tecnologia hoje coberta pelos planos de saúde, coberto pelo SUS, que tanta gente fala, e que vai fazer a contagem de fibras nervosas, vai comparar uma base de dados para dizer com maior probabilidade ao médico, auxiliando o médico a definir se aquele nervo óptico tem glaucoma ou não. E associado ao exame de campo visual computadorizado, a campimetria computadorizada que mede essa perda, às vezes não percebida pelo paciente, mas que vai ser notada pelo exame campimétrico, essa deficiência se iniciando, associação do exame funcional da visão periférica com o exame anatômico do nervo óptico, visto pela tomografia de coerência e pela análise do médico, fica muito difícil mesmo você deixar de fazer o diagnóstico com exatidão. E esse diagnóstico preciso vai fazer com que você trate quem realmente precisa e o mais rápido possível, sem que você perca tempo de tratamento. Porque tempo é... Tempo é visão. Se você perder, você está perdendo visão. Assim, existem pesquisas sendo conduzidas na tentativa de recuperar o nervo óptico.
Hoje, eu diria aos meus pacientes, eu digo aos meus pacientes que, infelizmente, não há nenhum tratamento para recuperar nervo óptico que eu esteja, ou qualquer médico no planeta, esteja autorizado a fazer. Mas a medicina não para, né? Ela não para, graças a Deus, e a ciência continua diariamente por mentes misericordiosas e brilhantes que estão, muitas vezes, sem ter consultório, estão só ali no laboratório trabalhando. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas dessas quando eu me formei ali na Unicamp. E essa realidade de pesquisa, estudos multicêntricos em que centros brasileiros e centros de outros países participam ao mesmo tempo, trazendo alguma luz, alguma esperança para os nossos pacientes no futuro. Eu diria que talvez uma das pesquisas mais promissoras seja a de células-tronco. Elas existem para várias áreas da medicina, os senhores sabem, até revistas leigas tratam desses assuntos, mas a mais promissora seja, no glaucoma, a terapia com células-tronco. Ela está numa fase já final, ou seja, nós já estamos fazendo essa pesquisa com humanos. Eu usei a primeira pessoa do plural, nós médicos, né, mas eu diretamente não tenho participado, acompanho ansiosamente os resultados. E essa pesquisa ela mostra que o nervo óptico que perdeu suas fibras ganglionares, né, esse nome é o nome da fibra que vai formar o conjunto delas, o nervo é um feixe de neurônios. É um conjunto de neurônios. Imaginemos um feixe de trigo, um feixe de uma colheita, pós-colheita de trigo, ou um feixe elétrico cheio de cobre. O nervo é isso, é um conjunto de neurônios, de fibras neurais. E o glaucoma faz com que a gente vai perdendo uma a uma dessas. Fica um vazio ali de fibras. Por isso a não visão. O nervo tem um papel nobre, ele conduz o sinal elétrico que foi produzido pela captação da luz até o cérebro. Se você não tem as fibras nervosas, não haverá condução, daí a cegueira. Então o estudo ele conseguiu trazer de volta essas fibras ao nervo. Veja que vitória. Está ali, encheu de novo de fibras. Porém, é o que chamamos de uma vitória de pirro. Você ganha, mas você não leva essa vitória. Porque os neurônios ali colocados, eles não estão se comunicando adiante com os demais. Então, o estudo está nessa etapa. E acredito que a hora que houver um entendimento de como fazer essa condução, as pessoas vão se recuperar da visão. Se Deus quiser, eu não estou tão velho assim. Eu acho que eu vou ver isso e poder proporcionar aos meus pacientes. Nós estamos aqui torcendo. Lógico. Nossa, isso, muito interessante, viu? Eu sempre fico pensando, será que eu tenho um glaucoma? Do grupo de risco, eu só faço parte da idade. E contra esse não tenho o que fazer, né? Então, assim, o comportamento sem neurose, vida leve, normal, mas, poxa, a gente vai no cardio, não vai fazer um check-up do coração? Para um dia do ano, vai lá, procura o teu médico de confiança, teu oftalmologista de confiança e vai lá e meça a pressão intraocular, faça esse check-up, isso sem dúvida alguma. Precisando medir a mim, eu vou lá. Estou à disposição. Vou lá com a doutora Thaís. Vai lá, vem vai aqui lá. medir. Não vai, mas não vai. Eu falei, não, ela não dá. E aí, se ela vir alguma alteração, ela me avisa. Ai, doutora, eu adorei. Olha, o que eu pude perceber nessa entrevista é que você é um excelente profissional. Você sabe, você fala com propriedade do assunto. Eu vejo que você estuda, que você participa, que você está sempre querendo mais, querendo saber mais sobre algumas coisas. E isso eu já sabia, né? Porque você faz parte do grupo do HO, né? Sim. Que é fantástico, né? Sim, os semelhantes atraem os semelhantes e o grupo se uniu dessa forma. Semelhantes atraem semelhantes. Eu falo que eu tenho um privilégio de trabalhar dentro da HO Redentora, que sempre me proporcionou toda a estrutura, toda a tecnologia de equipamentos. Foi feito um investimento altíssimo agora em 2023, um novo OCT. Para quem não sabe, é um investimento alto. Estamos falando de mais ou menos R$800 mil de um equipamento. É com grande sacrifício que todo o grupo, mesmo aqueles que não trabalham com glaucoma ou retina, fazem em manter todo o hall de equipamentos atualizados. Foi feita uma troca do campímetro também, e tem que ser feito mais ou menos com uma periodicidade aí que varia de 5 a 10 anos, dependendo do equipamento. Então, eu falo que é um privilégio para mim estar lá dentro, não só, como você falou,
pelo corpo clínico de excelência, mas pela estrutura que me é oferecida, um ambiente de trabalho onde eu pude desempenhar o meu trabalho na sua plenitude, né? Sem limitações. É um privilégio, uma sorte talvez, de estar ali nesse momento da história, estar dentro do H Redentora. E é um privilégio para nós, principalmente aqui da região de São José do Rio Preto, ter um hospital clínica, né? Não sei se eu chamo de hospital clínica, mas ele é um hospital de olhos que tem a clínica e a cirurgia, e internação também. Como HO e um profissional, um oftalmologista do teu peso. Bondade sua, Luca. Bondade sua. Tá bom? É um prazer estar aqui também, Luca. Tá bom. Vocês gostaram da entrevista? Se gostaram, eu mando para 5.000 pessoas. Vai lá, encaminha para quem você acha que precisa ouvir isso sobre o glaucoma, quem tem interesse, quem tem alguma dúvida. E a entrevista vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu estava vendo hoje que 83% das pessoas que assistem não se inscreveram no canal. E é péssimo para quem está fazendo o programa, né? Tem que monetizar. Exatamente. Se inscrevam aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos.